Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste sábado, dia 22 de março de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o BAP, o Marcão e o Gerson e a renovação contratual do Gerson, que cada vez fica mais complicada. Também quero falar com vocês sobre mais um atleta rubro-negro a sofrer uma lesão nessa data FIFA representando a sua seleção. Quero falar ainda da carta que o Flamengo mandou para a CBF, pedindo o privilégio de não jogar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro entre os dias 10 e 11 de junho. Vocês vão entender o motivo dessa carta. Bom, precisamos falar ainda também sobre Jorginho, que tomou uma decisão sobre jogar no Flamengo e quando jogar no Flamengo. Podemos ter Jorginho para o Super Mundial de Clubes? Vou esclarecer isso para vocês nesse vídeo aqui. Por isso, pessoal, fiquem até o final do vídeo para não perder absolutamente nada de todas as informações que eu tenho para passar para vocês. Também peço, naquela campanha que a gente está fazendo, para que você traga 2 novos amigos para se inscreverem aqui no nosso canal. Assim o nosso canal continua crescendo e a gente continua vindo aqui trazendo a verdade sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então vai lá, chama aquele seu amigo rubro-negro, convida aquela sua amiga rubro-negra a virem se inscrever aqui no nosso canal para a gente continuar crescendo. A campanha só vai ter sucesso se você que está aí do outro lado se engajar com a gente, valeu? Não esquece também de deixar o seu like para forçar o YouTube a nos divulgar. Quanto mais likes tiver o vídeo, mais o YouTube vê que vocês gostaram e imagina, pô, se essa galera gostou, vou recomendar para outra galera também. E isso pode propiciar o canal um crescimento também, mas o crescimento principal é com a sua recomendação. Bom, se você recomenda daí, eu recomendo daqui. Tá precisando de grana? Tá precisando dar uma enxertada naquele seu pé de meia que tá meio furadinho, sem dinheiro? Então eu recomendo para vocês a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, os caras vão te ajudar em questão de horas a conseguir o seu FGTS, que é seu, mas está lá paradão. Basta ligar no número 55-99212-9983 ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Rapidinho, os caras vão te ajudar a ter aquela grana para você pagar aquela despesa que está te apurrinhando, para você fazer aquele investimento na casa, trocar de carro, não interessa, aí é você que comanda. O importante é saber que a Mais Ágil vai te ajudar durante todo o processo, fechou? Vamos então às informações do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense mandaram uma carta para a CBF solicitando o adiamento dos seus respectivos jogos que estão marcados na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses jogos, pessoal, eu já havia até comentado com vocês aqui no canal uma época atrás, vai cair na data do Super Mundial da FIFA, lembra? O Flamengo estreia no Super Mundial da FIFA no dia 16 de junho. E o jogo da 12ª rodada, ele está marcado ali para 10 a 12 de junho. Nessa época, os clubes já têm que estar nos Estados Unidos fazendo sua preparação, já é uma exigência da FIFA que você chegue um certo número de dias antes, uma semana antes do Mundial começar. Então os clubes já estarão lá, não tem para onde correr. E aí como é que faz? Qual time entraria em campo no Campeonato Brasileiro? Já temos um problema que lá no final do Brasileirão, a equipe que ganhar a Libertadores vai ter que abrir mão do Brasileiro por causa do Intercontinental. Ou abrir mão do Intercontinental, porque as datas vão coincidir. E temos também essa 12ª rodada. Então, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras aguardam um retorno da CBF para o adiamento dessa partida, porque não tem outro jeito. Não há time. A Fabrício, o Flamengo tem time para estar nos Estados Unidos e tem time para estar no Brasil. Não tem, gente. O Flamengo precisa de todos os jogadores titulares e reservas lá nos Estados Unidos, para treinar e para estrear no dia 16. Não dá para dividir um clube em 2 competições em locais tão diferentes, assim, tão longe assim, né? Então vamos torcer para a CBF ter bom senso, que é uma coisa difícil de acontecer lá na entidade, mas para que eles tenham bom senso e possam adiar esse jogo. Agora, para onde eles vão adiar esse jogo aí, eu não faço a mínima ideia, porque o calendário esse ano não está apertado, ele está sufocado.
Aliás, o Ronaldo Fenômeno, num podcast que ele participou esses dias, deu uma ideia sobre como aumentar as datas no futebol brasileiro sem acabar com os estaduais. Ele disse que os estaduais deveriam ser feitos igual Copa do Mundo, com apenas 7 datas. Você tem ali a fase de grupos, que são 3 jogos, aí quem classifica vai para as oitavas de final, mais um jogo, 4, para as quartas de final, mais um jogo, 5, para a semifinal, mais um jogo, 6, e para a final, mais um jogo, 7. Você poderia ter até mais clubes participando, né, do Campeonato Carioca, por exemplo. Poderia, ao invés de 12, ter 32 clubes participando. Aí você faz lá 8 grupos de 4, vai classificando todo mundo. Seriam muitas datas, seriam 7 datas, você liberaria 10 datas para Brasileirão e Copa do Brasil. Mas isso teria que ser em todos os estaduais do Brasil. O que você acha da ideia do Ronaldo Fenômeno de estaduais como a Copa do Mundo? 7 datas, papum. Acho que ficaria até mais atrativo. Eu gostei da ideia, confesso. Mas e vocês? Gostaram da ideia? A gente não teria esse problema, por exemplo, do remanejamento dessa data aqui por conta do Super Mundial. E todo ano nós teremos esse tipo de situação. Ou o Super Mundial, ou a Copa América, ou a Copa do Mundo sempre acontecerão no mês de junho. Então, é uma situação para sempre, não é uma situação para agora. Comentem o que vocês acharam da ideia do Ronaldo Fenômeno, que foi rejeitado como profissional para assumir o comando da CBF, que deve ter o Edinaldo Rodrigues por mais um mandato, e como ele alterou o estatuto da CBF, ele vai poder se candidatar mais uma vez ainda. Coloca aí nos comentários, por favor. Pessoal, Danilo, Bruno Henrique e Pedro estão treinando normalmente. Desde sexta-feira, os jogadores rubro-negros estão de folga. Sexta, sábado e domingo. Vamos ver como é que o Flamengo vai passar a programação da próxima semana. Mas eles tiveram 3 dias de folga. Já o Bruno Henrique, que está fazendo tratamento, Pedro idem, e o Danilo seguem no Ninho do Urubu realizando atividades normalmente. Normalmente dentro das atividades planejadas para o retorno de cada um aos gramados, né? Então, para esses jogadores que estão lesionados, não houve folga nesses 3 dias que o elenco está de folga aí. E não pode ter mesmo, porque a gente vai precisar desses caras o quanto antes. O Gerson, tem muita gente cravando que o Gerson não tem lesão. Eu expliquei no vídeo ontem e vou explicar hoje de novo. O que aconteceu com o Gerson foi um exame num hospital em Brasília, que no primeiro momento não detectou lesão. Mas o Flamengo não está satisfeito apenas com isso. O Flamengo quer fazer uma série de exames para saber o que causou aquela dor insuportável que fez o Gerson abandonar o jogo e chorar. E chorar. Quantas vezes vocês viram o Gerson saindo de campo chorando? Confesso que eu não me recordo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o Gerson sair de campo chorando. Então ele sentiu uma dor muito grave. E ainda que não tenha sido constatada uma lesão naquele momento, alguma coisa tem ali que o Flamengo precisa tratar, que o Flamengo precisa ver com muita exatidão para que não venha a acontecer no início do Campeonato Brasileiro. E falando sobre o Gerson, vocês sabem que eu tenho assim tentado entender o lado do Marcão por ser um pai empresário. Ele é um pai empresário e não um empresário pai. Porque quando você é um empresário... O pai do Neymar é um empresário pai. O pai do Marcão é um pai empresário. O empresário pai, ele sabe que primeiro ele é empresário, aí ele consegue entender que ele é um profissional, ele consegue abordar os clubes de uma outra maneira, de uma maneira profissional. Agora, o pai empresário, não. O pai empresário é falastrão, é bocudo, fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Não se faz entender, porque muitas das vezes está lidando com a sua emoção e não com o seu profissionalismo. E na reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu nesta quinta-feira, o BAP confidenciou aos conselheiros que o Gerson gostou da proposta. O Gerson aceitou a segunda oferta. Vou explicar para vocês direitinho. O Flamengo está num processo de renovação com seus principais jogadores. Eric Pulgar, ok, fechado, renovou até 2027. Varela está entrando no processo de renovação a pedido do Felipe Luiz. E o Gerson, o Flamengo está começando a entrar no processo de renovação com ele,
mas já entrou mal porque o pai dele foi no próprio podcast do seu próprio canal falar um monte contra o Flamengo, só que era da gestão anterior. Quem havia feito as promessas foi a gestão anterior. E ele jogou tudo no ventilador como se fosse essa gestão agora. Ok, papai. O Flamengo começou e fez uma proposta para o Gerson. Prontamente rejeitada pela equipe do Gerson. Normal, tranquilo, de negociação. O clube até faz uma proposta menor do que pode fazer para ter uma margem de negociação e poder oferecer um pouco a mais depois. Aí a equipe do Gerson retornou com uma contraproposta. E o Flamengo fez a contraproposta da contraproposta. E o Gerson gostou. Os valores que estão na segunda oferta do Flamengo, o Gerson gostou. Por estar na seleção brasileira, o Gerson gostou, mas não bateu o martelo. O Gerson não pôde bater o martelo, porque quando a segunda proposta veio, o Gerson já estava se encaminhando para a seleção. Ele viu, ele teve conhecimento e comentou que gostou. Só que aí ela foi para a mão do Marcão, o pai empresário. E o Marcão, analisando a proposta, o Marcão não gostou. Aí o BAP ironizou a situação, dizendo o seguinte: o Gerson aceitou, mas o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber lidar com esse tipo de personalidade, disse BAP a conselheiros nessa quinta-feira. Tá difícil de ajudar o Marcão. Porque assim, eu venho falando para vocês que, enquanto o Marcão representa fielmente as ideias e os sentimentos do filho, tá de boa. A partir do momento que o filho pensa uma coisa e o pai pensa outra, aí o pai tem que repensar o seu lado. Né? Se o Gerson acha legal e o Marcão é que não tá gostando, aí o Marcão tem que parar para pensar, porque nós não estamos falando de um menino de 5 anos de idade que precisa que o papai fale: filho, isso está errado, filho, está... Não, nós estamos falando de um homem formado, já tem filho grande já, inclusive, tem a filha dele já, a Giovana, se não me falha a memória, que já está com 12, 13 anos de idade. Então o Gerson sabe o que é bom para a carreira dele. E se o Gerson gostou, não tem por que o Marcão não gostar. Aliás, tem, né? Quanto maior for a proposta de renovação, maior é a comissão que o pai empresário ganha. E o Marcão vem reclamando que abriu parte da comissão dele quando trouxe o Gerson de volta ao Flamengo. E nesse momento o Marcão estaria querendo compensar ter aberto mão lá atrás e ganhar tudo agora. Então, esse é o problema da renovação do Gerson. Esse é o detalhe da renovação do Gerson. A comissão que o pai empresário vai ganhar. Porque lá atrás o pai abriu mão e esperava que na renovação ele conseguisse dinheiro suficiente para compensar aquilo que aconteceu lá atrás. Tá? Então, essa é a real sobre a renovação do maestro Gerson com o Flamengo. E eu discordo veementemente quando vocês colocam aqui nos comentários que o Gerson não é tão importante assim para a equipe do Flamengo. Eu acho que o Gerson é fundamental. Até porque os outros 2 jogadores fundamentais que jogam ao lado dele não são fisicamente, clinicamente confiáveis. Estou falando do De La Cruz e do Arrascaeta. Ontem mesmo, o Arrascaeta saiu do seu jogo, onde o Uruguai, no Campo Centenário, na sua casa, perdeu por 1-0 para a Argentina, um golaço do Thiago Almada. Meu Deus, quanto eu pedi Thiago Almada no Flamengo, vocês são testemunhas disso. Eu pedi demais Thiago Almada no Flamengo, ele fez um gol lindo, maravilhoso, e a Argentina venceu por 1-0. O Arrascaeta saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Já no aquecimento, eu vendo o jogo, ele botou a mão na parte de dentro da virilha e fez uma carinha feia. Aí ele chamou o massagista jogou aquele spray milagroso, esfregou ali e o Arrasca foi para o jogo. Só que ele não aguentou o jogo todo. O técnico Marcelo Bielsa até falou sobre ele na coletiva. Ele disse o seguinte, abre aspas para El Louco Bielsa: enquanto estava em campo, nós estávamos afiados e nossa construção ofensiva funcionou. Ou seja, o Bielsa estava elogiando o Arrascaeta e a produção do Arrascaeta durante o jogo, apesar de muitos torcedores uruguaios execrarem o Arrascaeta. Eu fui acompanhando pelo Twitter e a galera implora pela saída do Arrascaeta,
Gente, é sério, 95% dos comentários no Twitter era fora a Arrascaeta da seleção, eles não suportam a falta de intensidade. O próprio Bielsa chegou a ficar maluco numa situação em que o Arrascaeta perdeu a bola e ao invés de ir para pressionar para ganhar, ele parou para reclamar com o juiz. O Bielsa pega uma cadeira e fica mais próximo do campo ali, sentado na cadeira. Ele saiu chutando tudo, saiu gritando muito, ficou pé da vida com a Arrascaeta pela falta de intensidade dele. Então, os torcedores uruguaios não curtem muito. O Arrascaeta sentiu dores na virilha, tá? Como tá muito cedo ainda para a seleção celeste ter dado um diagnóstico, fiquem acompanhando o nosso canal aqui no sábado, porque assim que a gente tiver um diagnóstico da seleção do Uruguai, a gente vai trazer para vocês, mas ele sentiu dores na virilha. Bom, agora chegou a hora da gente falar sobre o Jorginho. Agora vocês não estão achando ruim mais de falar de Jorginho, né? Agora vocês estão todos serelepes, todos felizes aí de falar de Jorginho, né? Pois é, pessoal, a situação é a seguinte, o Jorginho vai retornar para a Inglaterra e vai pedir ao Arsenal a rescisão imediata do seu contrato. O Jorginho e a esposa dele, e a noiva dele, futura esposa dele, né? Ficaram encantados com o Brasil, com o Rio de Janeiro e principalmente com a nação rubro-negra. E quem não fica, né, nação? Quem não fica empolgado com a nação rubro-negra? Com toda a demonstração de carinho e apoio que o Jorginho recebeu, ele e a noiva sentiram que o Flamengo é o lugar onde ele vai recomeçar sua carreira. Ele vai sair de jogador escanteado lá no Arsenal para uma das principais estrelas do Brasil, recebendo o apoio da magnética, da enfurecida, da extasiada torcida rubro-negra. Então o plano do Jorginho agora é chegar na Inglaterra, conversar com os caras para conseguir a rescisão, tirar uns 20 dias de férias e em maio se apresentar ao Felipe Luiz. Gente, essa é a ideia dele. Vai acontecer? Não sei se o Arsenal não deixar. E se o Arsenal colocar algum empecilho? E se o Arsenal pedir uma grana a mais? Ah, Fabrício, bom ter tocado no assunto dinheiro. E as verbas que ele vai perder? Ele acertou com o Flamengo que ele vai perder uma parte e a outra o Flamengo vai compensar. Então, suponhamos que ele tivesse ali 1 milhão de euros para receber se ele ficasse até o final do contrato, por bônus no Arsenal. Vai perder 500 mil euros ali, o Flamengo vai diluir 500 mil euros no salário dele a perder de vista aqui no Flamengo. Vai ser algo nesse sentido, tá, pessoal? Nem o Flamengo fará loucuras e nem o Jorginho perderá absolutamente tudo. Será um negócio meio a meio ali. Mas o homem tá empolgadaço e quer vir para o Flamengo a tempo de ficar pronto para o Super Mundial de Clubes. Vamos ver como é que o Arsenal vai lidar com essa situação no retorno do Jorginho para lá, que volta renovado, sentindo que pode ser útil a uma nação inteira. A uma nação de aproximadamente 50 milhões de fanáticos torcedores. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu queria trazer para vocês. Curta, comenta, compartilha. Ajuda o canal a continuar crescendo. Traga 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem aqui. Tamo junto. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Eu fui. Saudações rubro-negras. Lembrei da Nicole que encerrava os vídeos falando fui. Saudade, minha linda.